Luneta Sonora na área. E hoje eu quero tratar de mais um assunto que eu tô tratando nas 7 perguntas. Perdoe até a redundância. Falar de um assunto que eu tô tratando nas 7 perguntas, que é sobre aqueles pequenos detalhes que passam despercebidos no nosso cotidiano. Afinal de contas, é sobre aqueles fragmentos que quase passa despercebido. Afinal de contas, existe uma quantidade enorme de coisas que acontecem ao nosso redor que simplesmente passam despercebidas. A gente atravessa a mesma rua, senta na mesma mesa, passa na mesma praça, olha para os mesmos prédios, convive com os mesmos objetos. E muitas vezes tudo parece exatamente igual, mas não é. Talvez uma das habilidades mais importantes para quem trabalha com criatividade seja justamente aprender a perceber aquilo que a rotina, aliás, costuma esconder. Um detalhe na fachada de uma casa, uma sombra projetada no chão, uma combinação inesperada de cores, uma placa antiga, uma janela diferente, uma textura, uma pessoa atravessando uma rua, ou um objeto abandonado em algum canto. Nada disso parece necessariamente importante até o momento que alguém olha de verdade. É aí que começa o repertório. Criar repertório não significa apenas consumir referências produzidas por outras pessoas. Também significa aprender a observar o mundo. E existe uma diferença enorme entre olhar e observar. Olhar pode ser automático, observar exige atenção. E quando observamos, começamos a perceber relações que antes pareciam invisíveis. Uma determinada combinação de cores pode inspirar uma identidade visual. Uma composição encontrada na rua pode virar referência para uma ilustração. Uma fotografia aparentemente banal pode despertar uma ideia para um texto. Um detalhe arquitetônico pode mudar a maneira como enxergamos uma cidade. A criação muitas vezes nasce dessas conexões. Por isso, os pequenos detalhes importam tanto. Eles são matéria-prima e estão disponíveis o tempo inteiro. Não precisamos necessariamente de uma viagem extraordinária, de uma exposição famosa ou de um grande acontecimento para encontrar inspiração. Às vezes, basta prestar atenção, desculpem aqui, prestar atenção no caminho até o trabalho, ou na esquina onde passamos todos os dias, ou na mesa onde estamos trabalhando. A criatividade ela também mora no cotidiano. Talvez seja por isso que a fotografia, ou o vídeo, ou a pintura, ou as artes visuais no geral, né? Tem um papel então importante nesse processo. E, de certa forma, fazer esses registros é uma maneira de dizer: isso merece ser lembrado. É uma forma de interromper o automático. Quando levantamos o celular para registrar alguma coisa, para fotografar, para gravar um vídeo, estamos fazendo uma escolha. Estamos dizendo que aquele detalhe chamou nossa atenção. E quando acumulamos esses registros, construímos uma espécie de arquivo pessoal de referências. Esse arquivo ele pode voltar meses ou anos depois. Uma imagem antiga pode desencadear uma nova ideia. Uma cor pode reaparecer em um projeto. Uma paisagem, aliás, pode inspirar uma composição. Um detalhe esquecido ele pode ganhar um novo significado. E assim o repertório cresce. Não apenas pela quantidade de coisas que consumimos, mas pela qualidade daquilo que podemos e conseguimos perceber. E talvez esse seja um dos maiores desafios da vida conectada: desacelerar o olhar. Estamos acostumados a passar rapidamente por centenas de imagens todos os dias, centenas, milhares. Mas criar exige muitas vezes o movimento contrário: parar, aproximar, observar, perguntar, registrar. Porque grandes criações nem sempre começam com grandes acontecimentos. Às vezes começam com uma coisa pequena que quase ninguém percebeu. Talvez o trabalho de quem cria seja justamente esse: encontrar significado onde a maioria das pessoas vê apenas rotina. No fim, prestar atenção também é uma forma de criar, porque quando aprendemos a enxergar melhor o mundo ao nosso redor, aumentamos aquilo que podemos transformar em ideia. E quanto mais atentos estamos aos pequenos detalhes,
maior se torna o nosso repertório para imaginar coisas grandes. Então, é sobre isso. Esse foi o Lunetas Sonoras de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites, no YouTube e no Spotify. Você pode assistir esse podcast e nas demais plataformas você simplesmente pode ouvir. E também estou nas redes sociais, @Josivandro e no X e no Tumblr, @Josivandro. E o assunto de hoje vocês puderam ver, vocês podem ver também nas 7 perguntas sobre esses detalhes que a gente muitas vezes passa e nem nota, nem percebe, mas é sobre isso mesmo, ok? Então esse foi o Lunetas Sonoras de hoje. A gente se encontra por aí nesse nosso encontro de todas as sextas-feiras. E, até lá. Ó, natural, agora sim, vamos lá. Esse foi o Lunetas Sonoras de hoje. A gente se encontra por aí, até lá. E não desanime.